A melhor definição do ano de 2025 foi essa dada, na minha opinião, pelo professor Elliot Jacobson, né? Então, a melhor descrição, né? Então, a gente tem aqui a anomalia na temperatura da superfície global, a diferença entre 1850 e o período de 1850 a 1900, que é a era pré-industrial, e o ano de 2025, né? Então, o que a gente tem aqui? O dia mais recente, né? Agora, da descrição dele, acho que foi um dia agora aí, depois de 20 de dezembro, né? Quando ele publicou essa definição, a gente teve a temperatura 1 grau e 55 acima do período pré-industrial. Mas se você pegar a média dos últimos 30 dias, a gente está a 1,40. A média dos últimos 90 dias, a gente está exatamente a 1,50 em relação ao período pré-industrial. Se você pegar os últimos 180 dias, a gente está em 1,40. Agora, se a gente pegar os últimos 365 dias, no momento, a gente está entre 1,45 e 1,50. Se a gente pegar a média dos últimos 2 anos, a gente passou de 1,50. E o ano de 2025, finalmente, está um pouco acima de 1,45, ainda abaixo de 1,50. Isso é bem menos do que a gente observou em 2024, que é essa coluna mais à direita, cinzenta, em que a gente chegou a quase 1,60 grau acima do período pré-industrial. Foi um ano muito agitado, com muitas novidades no YouTube. Uma delas é maravilhosa, o novo canal do Gui Vinci. Registrar a vida selvagem como ela realmente é exige tempo, paciência e presença em campo. Olha, minha casa também tem periquito, olha só. O açaizeiro tá cheio de periquito, eles estão comendo aqui os frutinhos. Esses periquitos aqui de casa não querem saber de livro, não. Isso aí é coisa da Bica que aprendeu com o professor Paulo Giraldelli. Ah, tanto livro que já tem nesse mundo e ninguém dá conta de ler, tanta coisa boa. Agora eu vou fazer um livro de baixa audiência. Pra quê? Não, eu queria poder estar escrevendo mais artigos. Paper, né? Biólogo gosta de paper, artigo científico sobre as palmeiras da Amazônia. Eu até comecei a rascunhar negócio de livro, aí agora no começo do semestre, aí veio esse processo maluco contra mim, eu fui responder às acusações e larguei mão de livro. Quem sabe no ano que vem eu me empolgo de novo. Eu me chamo Gui Vinci, seja muito bem-vindo ao meu canal dedicado a vídeo e fotografia de vida selvagem. Aqui eu falo sobre fotografia selvagem, com foco em aves, compartilhando um pouco da minha vida, dicas, técnicas e experiências em campo. Mas a maior parte dessas imagens não nasce do clique. Tão lindos os periquitos, eu queria poder fotografar direito. Tá vendo aqui na ponta da folha, ó? Ó, tem uma turma aqui descansando na folha e tem outros ali pegando os frutinhos do açaí. Nasce da espera, do silêncio e de voltar para casa muitas vezes sem nada. E produzir esse tipo de conteúdo exige constância e tempo, principalmente dentro de campo. Mas quando o momento acontece, ele recompensa tudo isso. E é essa experiência que eu quero continuar compartilhando.
E se esse olhar sobre a natureza faz algum sentido para você, fica aqui o convite para você apoiar esse canal. Uma boa forma de fazer a retrospectiva do nosso canal é ver as estatísticas do canal, especialmente hoje, os últimos 365 dias, ou seja, exatamente o ano de 2025, tá? Então a gente começou muito bem, olha só, com a média muito alta, e aí, tá vendo aqui quando foi a zero? Foi quando a gente tomou o strike do esquilinho nervoso, e o nosso canal ficou congelado, né? Depois a gente tomou uma espécie de shadow ban aí por 90 dias, né? Enquanto o strike não esperava, né? Depois que a gente conseguiu se livrar da derrubada do canal, negociando com um amigo do esquilinho nervoso, que tinha dado strike também para fazer 3. Aqui, esse primeiro pico aqui, foi um vídeo da onça, aquela onça do Pantanal, que comeu o caseiro, aquele caseiro, lembra? O vendedor de mel. E aqui, esse pico maior, foi em julho, a nossa onça da aldeia Ucre sacrificada, né? Em nome da segurança dos indígenas, né? Depois da onça a gente seguiu aí numa alta, mas caindo, né? Porque não tinha mais onça para alimentar a grande visualização. Aqui, esse momento mais alto aqui, foi a COP30 em Belém. A COP30 que eu classifiquei como algo entre uma farsa e um fracasso, né? Quem hoje em dia agora fala do TFFF, o Mecanismo das Florestas? Ninguém mais. E o tal Mapa do Caminho? Cadê? Onde ficou? Vocês acharam que tinham se livrado de mim, mas ainda não, porque eu vou ser presidente da COP30 até novembro de 2016. Então nós vamos fazer muitas coisas nesses meses aí pela frente. Eu tenho a clara sensação de que ele está gozando da nossa cara. Sobretudo que o Brasil tomou a liderança de tentar desenvolver ideias para a transição para o fim dos fósseis, das energias fósseis. O Brasil se comprometeu na COP30 a desenvolver um documento sobre isso e, como vocês sabem, o presidente Lula determinou que o governo deve preparar as diretrizes para o mapa do caminho brasileiro. Daqui a mais ou menos uns 2 meses devem sair essas diretrizes e, a partir daí, o Brasil orientar a sua economia, levando em consideração isso. A COP30 se encaixa com a política interna nossa, né? E o Brasil liderando esse processo, porque vai ser um dos primeiros países que vai ter um mapa do caminho para isso e também desenvolver um outro mapa do caminho para acabar com o desmatamento e aumentar a cobertura florestal no mundo. E, além disso, nós temos também que completar o mapa do caminho que nós publicamos em novembro, que o presidente da COP29 e eu, sobre financiamento. Então, 2026, eu acho, vai trazer muita coisa interessante da continuação dessa COP30 que vocês acompanharam, e eu agradeço muito a todos vocês pelo interesse por esse tema. Além disso, né, junto com o strike do esquilinho nervoso, o que a gente ganhou, né? Um dos nossos personagens mais queridos, né? Ganhamos e perdemos nesse ano de 2025, porque ele foi contratado agora do canal do Unicórnio Alado. Daí eu baixo a audiência pelo reconhecimento. Não. A única coisa é que o Unicórnio Alado me deu mais valor, né? Me deu mais valor. Pagou mais, contratou, né? Agora, aquele strike que eu dei em você tem que entender porque apesar de eu viver de vídeos das outras pessoas, você fez uma edição desonesta do meu vídeo, né? Aí mereceu strike mesmo. Agora, quando as pessoas me dão strike é diferente, porque eu tomei strike também esse ano, mas eu não tinha feito edição desonesta de vídeo de ninguém. Agora dá licença que eu tô aqui com a família, na praia, com o Richard, curtindo o ano novo e não tenho tempo pra gastar nesse canal de baixa audiência. Mas é aquela coisa, né? Aqui se faz, aqui se paga. O Unicórnio Alado roubou o nosso personagem. Outro dia ele já estava organizando aí greve, paralisando as atividades do canal.
assinantes aqui do nosso canal também ensaiaram uma greve. Disseram que vão fazer greve e as suas reivindicações incluíam que eu tivesse que lavar o rosto antes de fazer vídeo. Tem menor cabimento, né? Eu tô aqui pegando mudas no último dia do ano, aliás, na última hora de dia do ano, para contribuir com o nosso projeto de arborização e jardinagem da beira do Rio Xingu, e resolvi parar aqui para fazer essa breve retrospectiva. Agora eu vou lavar o rosto para ficar gravando vídeo? Ah, eu não. Mas deixa eu correr porque tá ficando de noite. Salve galera, tá vendo essas árvores aqui, ó? Todas eu plantei, são mais de 20 árvores, entre ipês e jacarandás. A prefeitura, com aquele trator ali que vocês podem ver, querem cortar todas, baseado em quê? A prefeita está dizendo que a árvore não se planta na calçada, né? Então basicamente eu tô pegando mudas de plantas que eu acumulei ao longo dos anos aqui na universidade e levando para a beira do Rio Xingu. E eu mostrei para vocês, eu vou mostrar ainda mais trechos do desabafo desse jovem que plantou várias mudas de árvore na sua cidade e teve essas mudas destruídas. Essa cidade de Minas Gerais, chamada Piedade do Rio Grande, tem o calor aqui é intenso, tá mais de 35 graus esses dias todos e não tem uma árvore na calçada, não tem praticamente praça, e o que tem, e o que foi feito, ela quer que corta tudo, sabe? Imagina o desespero do jovem. E as árvores de fato foram cortadas, né? A guerra às árvores é uma coisa louca. Aqui em Altamira também é um calor insuportável e quase não há árvores. Eu trabalhei muito ao longo dos últimos anos para arborizar esse campus universitário. E já protestei quando vi árvores sendo derrubadas. E digamos que isso me trouxe sérias complicações agora nesse ano de 2025. Aí galera, esse aqui é o cenário do Brasil, tá? Acostume-se com isso. Vamos votar em políticos aí que prestam mesmo pra salvar a gente, ajudar a gente aí no meio ambiente. Essa é a realidade que a gente vai ter, beleza? Arrancaram todas as árvores aqui, ó. É isso aí. Olha o que é um carro cheio de muda de planta. Ô, maravilha! Agora, imagina, né? Você planta as suas mudas, você cuida das suas árvores e vê-las derrubadas dessa forma. Imagina a revolta dessa pessoa. Aí, galera, ó, cortando todas as árvores. Aí, ó, o sinal do caos. Olha que beleza que ficou essa calçada agora. Preservação ambiental, né? Nesses casos vai pro caralho, essa é a realidade. Toda na rua aí, ó. Essa é a realidade do Brasil. Só piora, o calor batendo aí, tem dia 40 graus e essa é a situação. Aí galera, esse é o cenário, ó. Tô cortando todas, não quiseram fazer o transplante, eu tentei, pelo menos essa opção. E é aí, ó, esse é o resultado. Deliciem comigo aí esse crime ambiental na cara de vocês. Porque essa aí é a gestão pública que a gente tem agora, ó. É isso daqui que a gente vê em todas as cidades do Brasil, simplesmente isso, né? É isso que a gente observa. Prefeitura ignorando o meio ambiente. Esse é o sinal do caos, já estão até retirando. Olha a grossura desse DAP. Eu tenho uma mão grande, olha isso. Olha isso daqui. Tá indo embora, ó. Vai ficar sem nada, vai continuar aquele deserto verde urbano que a gente sabe. Isso porque existe o Planal, né? Que é o que deveria nos defender, que saiu esse ano. Mas ó, a realidade, vocês podem olhar o rumo que for aqui, não tem uma árvore na calçada e vai continuar assim, infelizmente. Aí, prefeita, olha o que você queria, ó. Eu sei muito bem o que é isso, mas vamos mudar de assunto que é melhor. Essa época do ano, né, no último dia do ano, eu geralmente tô viajando, não tô aqui em Altamira. Esse ano eu tô aqui porque tive que gastar muito dinheiro com advogado para me defender. E quem quiser entender melhor essa questão, procura o artigo A Cidade que Odeia Árvores, da revista Suma Uma. Então, fazendo a retrospectiva 2025 da questão ambiental, o que a gente não pode deixar de citar, né? A lei do desmonte ambiental, sancionada com alguns vetos pelo presidente Lula, mas o licenciamento express, esse Lula deixou passar, né? Suficiente para construir novas
usinas de Belo Monte por toda parte, ferrovia, ferrogrão, suficiente para pavimentar a BR-319, que avançou consideravelmente nesse último ano. Então aqui vocês podem ver uma imagem do lago da hidrelétrica de Belo Monte. É aqui então que eu vou deixar as nossas plantas. Aqui o último pôr do sol de 2025. Ainda um tanto quanto esfumaçado, viu? Ainda tá pegando fogo na Amazônia aqui. E eu não tô falando isso da minha cabeça não. Dá uma olhada aqui no aplicativo Wind. Aqui vamos nas opções. Marcar incêndios ativos. Olha, ó. Incêndios ativos. Veja que aqui em Altamira até que nem tem tanto, mas veja a quantidade de incêndios ativos na região de Santarém. Por que será, né? É a Ferrogrão, é a expectativa da Ferrogrão. Então é isso, Santarém está justamente naquela direção. Por isso que vocês estão vendo o céu esfumaçado ali. Mas eu tenho um monte de hibiscos para plantar e também não vou gastar todo o meu tempo falando do colapso da floresta amazônica, colapso climático, colapso da civilização e extinção da espécie humana, porque já falei demais sobre tudo isso. Deixa eu ensinar para vocês como é que se planta hibisco. Você corta um galho, né? Um galho daquele hibisco bonitão que você tem em qualquer lugar e você simplesmente enfia ele aqui, olha. Tem que entrar bem, ó. Pronto, aqui, ó. Tá plantado. Eu tenho um montão para plantar aqui. Então é isso, pessoal. Feliz ano novo e a gente se vê aí já a partir de amanhã. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.